Olá, meus amigos. Hoje é dia 25 de junho. Ontem eu estava rezando o terço de São João à noite, na casa de uma família maravilhosa, numa atmosfera assim de uma fé que perdura por mais de 60 anos na família. É de uma admiração ver realmente assim o quanto a tradição, a cultura da nossa cidade é pujante. E nesse clima tão religioso, tão amistoso, tão alegre, tão abençoado, eu mal sabia que estava acontecendo uma situação lamentável na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Quando eu cheguei em casa, é que eu pude me inteirar da situação. E hoje eu passei o dia todo fazendo atendimentos e agora é o que eu pude estar falando com vocês, porque eu já fiz um compromisso de que eu não vou me furtar aos assuntos políticos da cidade. Então eu quero chamar aqui todos os meus amigos, o grupo político que me apoia, os moradores de Três Ranchos que acreditam que a gente pode reconstruir a nossa cidade. Eu quero dizer a vocês o seguinte: a reconstrução ela precisa ser até moral. A gente está diante de uma situação que estão invertendo os valores éticos, morais, sabe? Então, o que aconteceu? A Câmara de Vereadores, na sessão anterior do dia 17 de junho, praticamente teve uma sessão inteira dedicada a mim. Abriram a sessão, falaram mal de mim, encerraram a sessão. Por que falaram mal de mim? Porque não concordam com uma opinião que eu tive, que eu expressei nas redes sociais. Qual foi a opinião que eu expressei? Para todos terem ciência. Eu afirmei que Três Ranchos não tem vereadores porque eles se omitem com relação a um fato específico que o vereador do meu partido, o vereador João 15, resolveu acionar a prefeitura para que a prefeitura libere o acesso da balsa de Douradoquara. Pasmem, quem ainda não sabe do acontecido, imaginem, uma balsa que liga dois estados, que a concessão dessa balsa ela é feita pela Capitania dos Portos, é uma concessão federal, é o final de uma rodovia estadual, que é a GO 330, e diante desse cenário todo, que inclusive tem uma situação de ali naquele lugar ser uma área até de segurança nacional, porque é um porto que dá acesso aos dois estados, a prefeitura simplesmente se omite, a Câmara de Vereadores não toma nenhuma atitude. Por quê? Porque um proprietário resolveu botar uma porteira e fechar o acesso ao porto. Então, como o vereador do nosso partido tomou a iniciativa, eu fiz uma crítica e falei, de fato, que parece que Três Ranchos não tem prefeito, não tem vice-prefeito e não tem demais vereadores que pudessem estar trabalhando pelo povo. Então, isso causou uma situação dentro da Câmara, como se eu tivesse desrespeitado a Câmara, como se eu tivesse cometido o maior dos pecados. Mas os vereadores se esqueceram que eu estou protegida pela Constituição Federal. A Constituição Federal me garante a liberdade de expressão. Então, eu posso falar a minha opinião sem medo de represálias. Só que eles foram além. Eles feriram a minha honra, eles me atingiram como pré-candidata, e o intuito deles não foi defender a Câmara. O intuito deles foi me prejudicar politicamente. Então, tem um vereador que eu não quero nem fazer palco para esse vereador, porque ele é tão baixo, de tão baixo nível. Ele agrediu meu filho, na tentativa de me agredir, como não conseguia me agredir, ele agrediu meu filho. Então, o baixo nível dele não permite que eu faça palanque para ele, sabe? Mas eu preciso contar para vocês o seguinte: ele instigou os demais vereadores a fazer uma moção de repúdio contra mim. E isso aconteceu ontem, na sessão de ontem. Só que é o seguinte, eu quero dizer a vocês, isso não me intimida. Isso não me intimida.
partindo da pessoa que partiu, e eu quero, dê uma olhadinha, dê só uma olhadinha no nível dessa pessoa que tentou me intimidar. Olha aí para vocês verem. Vocês vejam. É esse nível de vereador, de autoridade, que está querendo me intimidar aqui em Três Ranchos. E tem mais um detalhe. Ele é tão covarde que ele rasgou uma cópia de um documento, que foi o documento que eu protocolizei na Câmara, pedindo a retratação, para se exibir num ato assim de, sabe, assim, de quem não tem, não tem nada de concreto para apresentar para a sociedade, só quer aparecer. Ele rasgou uma cópia de um documento. Ele é tão covarde, eu queria que ele rasgasse o documento original. Cópia de documento, qualquer um rasga. A cópia pode ir para o lixo, ela não tem valor nenhum. Agora, rasga o original. Eu quero ver rasgar o original, se ele tem coragem de fazer isso, e fica querendo aparecer numa sessão da Câmara, querendo me intimidar, querendo me calar. Mas vocês não vão me calar. Essa situação de falar o que precisa falar em Três Ranchos, isso aí eu tenho propriedade absoluta, conhecimento profundo dos fatos. Eu sei exatamente o que eu estou falando e eu sei dos direitos que me asseguram a falar essas coisas. Então não adianta vereador que não tem moral querer calar minha boca, querer me intimidar. Não vai acontecer, não vai acontecer. Você já agrediu meu filho. Isso aí mexe profundamente com a mãe. Isso aí você vai ter o seu acerto de contas com relação a esse fato. Agora, tentar me intimidar rasgando papelzinho na Câmara, falando mal de mim na Câmara, falando que eu não posso falar o que eu pretendo falar, que eu não posso ter opinião. Gente, tá para nascer o vereador que vai fazer isso comigo, tá para nascer, porque ainda não nasceu. E outra coisa, eu sempre tive muito respeito com os vereadores, muito respeito. Só que eu compreendo que o pleito eleitoral já está chegando. Então, eu imagino a tensão que vocês estão, porque eu sou a única pessoa que vocês não calam. Aliás, eu não sou a única, mas do meio político eu estou sendo a única. Então, nós temos o nosso vereador João 15, que é um guerreiro, que está também defendendo o povo. Agora, com relação a uma pré-candidatura majoritária, vocês vão ter que se acostumar com as minhas opiniões. Isso aí vocês vão ter que se acostumar. Então, eu não quero ofender individualmente ninguém. Eu não quero fazer desse fato um fato que tem uma proporção maior do que ele merece. Não é isso. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vocês se escondem atrás de um microfone, atrás de um cargo público. Eu não tenho microfone. Eu não estou atrás de cargo público, eu estou como cidadã e principalmente como pré-candidata a prefeita de Três Ranchos, fazendo o meu trabalho. O que é o meu trabalho? Apresentar as críticas, apresentar soluções, discutir a nossa cidade, discutir o nosso plano de governo. E eu não concordo com essa postura de se omitirem diante de fatos tão relevantes. Então, já que vocês estão querendo me intimidar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colecionar agora moção de repúdio, porque vocês não vão me calar. Eu preciso, na condição que eu estou de liderança política, apontar os problemas da cidade, colocar a minha opinião e mostrar para a população como que é o meu pensamento. A lei me garante isso, a Constituição me garante isso, eu tenho essa obrigação perante o povo, que o povo possa me conhecer e conhecer as minhas propostas e as minhas opiniões. Então, como vocês não aceitam as opiniões, como vocês se sentem tão assim melindrados com qualquer situação que possa, de repente, colocar em xeque a atribuição de vocês, então agora a gente faz o seguinte: todo fato que eu me manifestar, vocês fazem a moção de repúdio de vocês, entendeu? Fazem isso. Eu coloco a minha opinião, vocês fazem a moção de repúdio. Para mim é uma questão de honra. Em momento algum eu me sinto intimidada com isso. É uma questão de honra. Por quê? Porque o que eu estou falando é em defesa de uma comunidade, de uma cidade.
E não por picuinha política, por querer agredir alguém, não é nada nesse sentido. É exatamente porque eu verdadeiramente me interesso pelos assuntos da comunidade. Diferente de muitos que só estão interessados no seu bem-estar pessoal, da sua família e no que vai aproveitar da situação política do momento. Então, o que nos difere, viu, vereador que não tem moral, que eu me referi agora há pouco, o que nos difere é a questão moral. O que vocês não conseguem tirar de mim é a minha palavra, é a minha credibilidade. Então, o que nós vamos medir daqui para frente é exatamente isso. Quem tem moral? Quem tem credibilidade? Quem pode falar com propriedade dos assuntos da cidade? Quem intimida cidadão, que tem o direito de livre expressão, ou quem de fato está preocupado com os problemas da cidade? Então, não se escondam atrás de cargo, de microfone, para tentar ofender a moral de alguém. Não se escondam. E eu chamo a população a uma reflexão. Nós não temos na nossa cidade uma democracia verdadeira, porque a partir do momento que alguém começa a manifestar o que pensa, essa pessoa ela é intimidada pelo poder público, seja pela Câmara, seja pela Prefeitura. Eu estou colecionando áudios de pessoas sendo intimidadas porque simplesmente manifestam apoio ao nosso projeto, ao projeto do meu grupo político. Então, a gente precisa refletir sobre 3 ranchos que a gente quer daqui para frente. O julgamento desse pessoal não vai ser na justiça. O julgamento desse pessoal vai ser pelos eleitores da nossa cidade. Nós vamos decidir se 3 ranchos quer continuar nesse sistema de que as autoridades se consideram donas da cidade e oprimem os cidadãos, ou se a gente vai fazer uma 3 ranchos livre, justa e uma 3 ranchos com desenvolvimento que vai ser referência no nosso Brasil. Então, essa reflexão eu deixo a vocês e quero que vocês compreendam o seguinte: eu estou disposta a tudo. Tudo que for possível eu fazer, que seja lícito, eu vou fazer para mostrar para a população tudo que está acontecendo em 3 ranchos. Porque o julgador, que é o eleitor, ele tem que ter conhecimento dos fatos. Porque se ele não tiver conhecimento dos fatos, ele não vai julgar direito e ele vai eleger uma pessoa indevidamente, que é a pessoa que vai continuar fazendo as mesmas aberrações de sempre. Então, eleitor, nessas eleições agora, desse ano, 2024, no dia 6 de outubro, vai ser a sua sentença que vai prevalecer. Você vai querer um sistema opressivo ou você vai querer um sistema livre, onde os cidadãos podem se manifestar? Então, cabe a mim levar a vocês os fatos. E daqui para frente eu vou levar os fatos para vocês. Então, se a Câmara achar que está sendo ofendida por causa da minha liberdade de expressão, por causa da minha opinião, então que emitam as notas de repúdio, que façam os seus teatrinhos, porque isso não vai me intimidar. Eu estou com o povo de 3 ranchos. E o povo está diante da maior oportunidade política que eles têm de fazer uma faxina política em 3 ranchos. Nós vamos agora ter a chance de colocar esses políticos que estão contra a população no seu devido lugar, que é fora da vida pública. É fora da vida pública que essas pessoas que intimidam, que praticam as coisas erradas, que aprovam balancete reprovado pelo Tribunal de Contas. É tão interessante, essas pessoas que fazem isso, elas vão ter agora a oportunidade de entender onde é o lugar delas. Mas é tão interessante assim, a aberração que aconteceu na sessão de ontem, que inclusive o nosso vereador demonstrou isso de uma forma muito clara, mas nem todos têm acesso ao vídeo, então eu tenho que colocar aqui para vocês. Ao invés da Câmara de Vereadores defender o povo com relação a um julgamento de contas irregulares da Prefeitura, contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas,
que consta ali desvio de valores públicos, a Câmara acha que aquilo ali está correto e acha que está errado uma simples cidadã como eu expressar o que pensa. Então, nós estamos, assim, um processo invertido. Um processo invertido. As autoridades que têm que defender o povo estão contra o povo. E quem tem que estar tranquilo e falando o que precisa falar e demonstrando as suas opiniões, tem que ter a preocupação de gravar um vídeo como esse para esclarecer o que está acontecendo. Então, está tudo invertido em Três Ranchos. É uma situação de lamentável, de coronelismo, de botar cabresto nas pessoas através de contratos, de cargos. E, infelizmente, o nosso povo depende. Então, a nossa luta é para libertar o nosso povo. Nosso povo não vai depender mais dessas situações de total... sabe assim, aquela situação de que a pessoa não tem opção? Ou pega aquilo, ou tem que ir embora da cidade, ou vai passar necessidade. Então, a nossa luta é também para quebrar essas correntes. Nós vamos quebrar essas correntes e as pessoas vão entender que elas são livres, inclusive, para ser bem mais valorizadas do que esses ditadorzinhos de Três Ranchos estão fazendo com o nosso povo. Então, minha gente, se alguém se sentir ofendida, se alguém se sentir mal com esse meu vídeo, vocês me desculpem, mas eu tenho que ser sincera, eu tenho que expor, pelo menos para aquelas pessoas que acreditam que a gente pode reconstruir Três Ranchos, eu tenho que expor a verdade, eu tenho que expor o que está acontecendo. Eu não consigo me omitir diante das situações. Então, nós temos muitas situações que a Câmara de Vereadores é omissa com relação ao que está acontecendo em Três Ranchos. E a maior, eu digo assim, ao invés de legislar, porque não tem apresentação de projetos, né? A gente não vê os projetos sendo apresentados para a melhoria de Três Ranchos, que pelo menos fiscalizem, que pelo menos exerçam esse papel de fiscalizador. Mas a gente não vê nem isso, a gente vê uma submissão total dos vereadores ao sistema político de Três Ranchos. Então, ontem foi falado na sessão que nunca teve uma Câmara tão unida, tão harmônica. É verdade, nunca teve uma Câmara tão cara, nunca teve uma Câmara que compactuasse tanto com aquilo que está errado dentro da cidade. Quantos cargos públicos estão sendo utilizados para segurar vereador, para não fiscalizar? Quantas obras dentro da cidade estão sendo feitas de maneira irregular, porque os vereadores não podem se manifestar, porque existe uma harmonia, entre aspas, entre o poder legislativo e o poder executivo, mas essa harmonia ela não é em benefício da população. Então, meus amigos, vamos refletir. Eu preciso que pelo menos as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo. A gente fica assim, trabalhando de uma maneira que a gente não tem essa estrutura toda que eles têm na mão, né, da prefeitura, porque eles usam a prefeitura toda para fazer política, para ganhar eleição. Então, para nós, é uma situação que é muita demanda e a gente tem a nossa estrutura é muito reduzida para trabalhar, mas a gente está sentindo dia a dia, conversa a conversa, visita a visita, a gente está sentindo o brilho nos olhos da população com vontade de mudar. Então, é com esse sentimento que eu convido vocês. Vamos refletir, vamos conversar com o vizinho, com o amigo, com o colega do ônibus, com o colega de trabalho. Vamos conversar se a gente quer isso e a tendência seria piorar isso, ou se a gente quer realmente um sistema livre, justo e que gere desenvolvimento em Três Ranchos. O desenvolvimento, ele vai trazer muito mais benefícios do que esses favorzinhos que esses políticos estão fazendo para muitos aí. Então, vamos refletir, a gente quer fazer um governo para todo mundo. A gente não quer fazer um governo só para um grupo de pessoas privilegiadas. Vamos refletir se compensa a gente realmente tá dando valor a políticos que não dão valor na população. E olha, daqui para frente, contem comigo.
Eu não sou essa pessoa de me esconder. Eu não sou essa pessoa de não colocar a minha opinião. Eu coloco a minha opinião, eu falo o que eu penso, e se hoje eu estou aqui como pré-candidata a prefeita de Três Ranchos, é exatamente por essa personalidade de não concordar. Eu não concordo com o que está aí. Eu acho que a gente pode fazer um novo sistema. A gente tem que romper com o que está aí para que a gente possa fazer um novo sistema político em Três Ranchos. Vamos fazer política com coragem, vamos enfrentar tudo isso que está aí, vamos libertar a nossa cidade, vamos fazer da nossa cidade referência. Nós temos tantos planos, tantos projetos, tanta coisa bonita para acontecer. Eu realmente não quero perder tempo com picuinha de Câmara de Vereadores, porque a Câmara, ela se presta a um papel muito nobre. O papel dela é de defender a Constituição e não de ir contra a Constituição. Então, vamos entender que, assim, para mim esse episódio está encerrado. Se quiserem emitir mais notas de repúdio, para mim não tem problema nenhum. Não é demérito nenhum para mim. Por quê? Porque não é nota de repúdio porque eu estou fazendo coisa errada. É nota de repúdio porque eu estou fazendo o que é certo. Em Três Ranchos, às vezes a gente acha assim que tá tão invertido que o que é certo é errado, que o é errado tá certo. Mas não, gente, a gente não pode perder os nossos valores. E se tem uma coisa que eu já prometi para mim mesma, é que essa lama da política, ela não vai me contaminar. Às vezes a gente tem que entrar nela para limpar, mas ela não vai me contaminar. E eu tenho absoluta certeza que os guerreiros que estão comigo nessa frente de trabalho para fazer a reconstrução da nossa cidade, eles estão na mesma linha. E hoje nós estamos com uma oposição apurada de pessoas que só querem o bem da nossa cidade. No nosso grupo não tem mais interesseiros em cargo público, em benefício público. O nosso grupo é realmente de quem quer fazer a diferença em Três Ranchos. Então vamos juntos, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente, vamos reconstruir a nossa cidade, vamos trabalhar bastante para a gente fazer com que a nossa população entenda tudo o que está acontecendo na nossa cidade. É muito grave tudo que está acontecendo, é muito grave. Mas eu tinha que trazer para vocês esse meu posicionamento. Eu não vou me intimidar. Eles não vão me calar. E tudo que precisar ser feito para que a gente liberte a nossa cidade vai ser feito. E nós estamos aqui com coragem, com ética, com transparência, com respeito, porque eu nunca faltei com respeito, como vocês, vereadores, faltaram com respeito comigo. Eu não citei o nome individual na minha manifestação do Facebook, eu não quis atingir individualmente ninguém, mas esse vereador em específico que agrediu meu filho, se ele chegou ao ponto de agredir meu filho, se ele chegou ao ponto de fazer isso comigo na Câmara, é porque eu acho, vereador, que assim, está tendo um receio muito grande de perder a mamata. Você não acha? Reflete um pouquinho o que você vai fazer da vida quando você perder essa mamata. Que para mim não é uma mamata, mas para você é, né? Para você eu acho que é. Então, vamos minha gente, vamos junto, vamos dar as mãos. Eu sei que tem um movimento muito grande e silencioso nessa cidade que vai romper com tudo de errado que está aí. Eu acredito nesse movimento. E eu sei que está surgindo uma nova Três Ranchos. É nisso que eu acredito. E essas questões que tentam me atrapalhar, que tentam denegrir minha imagem, isso aí só vem para acrescentar o nosso projeto. Só vem para dar cada vez mais credibilidade ao nosso trabalho. Porque a gente é de verdade. A gente quer de verdade uma nova Três Ranchos. Então, obrigada a todos que me compreendem, que trouxeram para mim mensagens de apoio, carinho, o respeito, a consideração. A cada dia eu tenho mais e mais pessoas manifestando o quanto estão admirando o nosso trabalho. Então, isso nos faz grandes. Isso nos faz acreditar
que a gente está no caminho certo. E eu agradeço demais a cada colaborador, a cada companheiro, a cada guerreiro que está nas ruas conversando com cada pessoa, com o vizinho, com o amigo, conversando com todos, para que a gente possa fazer um grande movimento. Porque eu acredito que diante de tanta opressão dentro dessa cidade, que as pessoas não podem se manifestar, a nossa vitória vai ser a vitória do silêncio. E eu respeito o silêncio de cada um, mas nós vamos fazer uma grande vitória da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de todos que estão acorrentados a esse sistema. A gente vai trabalhar para isso, a gente vai trabalhar para libertar eles. E a gente vai trabalhar para libertar a nossa cidade do atraso. Três Ranchos vai ser referência. E é isso que eu queria passar para vocês. Um grande beijo, assim, ó. Obrigada. Obrigada mesmo por tudo. Um grande beijo a vocês e vamos deixar esse povo para lá, né? Esse pessoal aí, eles não vão resolver mais nada, não. Deixa eles, o tempo deles já passou, tá bom? Beijão. Tamo junto. Obrigada.